여러분, 안녕하세요. 마이크 선생님이에요. Eu vim aqui deixar um vídeo padrão gravado para vocês sobre a pronúncia adequada do batim ian, principalmente em contextos em que depois dele vem uma vogal. Porque a gente costuma, quando está começando a aprender coreano, errar bastante essa pronúncia. Eu vou usar aqui como exemplo a palavra yong-o, 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 para poder ilustrar essa situação, tá? Porque nela a gente tem o batim ian na primeira sílaba e depois vem uma vogal que é o o, né? Então a gente tem aí esse contexto de confusão. É muito comum os estudantes no começo falarem yongó, yongó, como se estivesse colocando um som de G depois do batim ian. Só que isso não é adequado, tudo bem? O batim ian, ele não tem som de G. Então, se ele não tem som de G, a gente não pode, né, sair do batim com som de G e encontrar essa vogal, yongó, vai estar errado, tudo bem? Tem duas maneiras da gente pensar, né, de aproximar a pronúncia aí do batim ian. A mais fácil, né, para a gente que fala português, seria talvez pensar como se o batim ian tivesse um som de tio. Então, na palavra yong, o, a gente vai fazer como se fosse um som de tio na primeira sílaba, yong, yong, e aí depois o o que vem na segunda sílaba, ele vai vir só a vogal. Yong, o, yong, o, yong, o. Funciona perfeitamente, os coreanos vão entender o que você está falando, tudo bem? Uma segunda maneira de tentar pronunciar essa palavra é pensar num som que a gente, às vezes, faz no português. Quando a gente tem uma palavra, por exemplo, em que a gente tem esse né, nasalizado, e depois dessa vogal vem desculpa, dessa palavra vem uma vogal, por exemplo, se a gente tentar falar um amigo. Percebe que essa palavra começa com vogal, né? A. Então, quando a gente tenta pronunciar uma vogal depois desse nasal, olha que interessante que acontece no português. A gente não fala um amigo separado, a gente fala um amigo, um amigo. Não percebe que a gente faz um som nasal fanho, um som engraçado aí entre uma palavra e outra para ligar as duas? Um amigo. Esse som mais ou menos assim, nasal e estranho aí, ele também pode ser aproximado lá para o nosso batim ian. Então, quando eu falo um amigo, eu posso tentar fazer o mesmo som em yong-o, yong-o. Percebe como que dá? Como se fosse uma travadinha lá no fundo da garganta, mas o som sai pelo nariz. O batim ian, ele é mais ou menos isso. Ele é mais ou menos um som que seria do G, só que o G sai só pela boca. A gente, ao invés de mandar esse som para a boca, a gente vai mandar ele para o nariz. Então, é por isso que é comum a gente, sem querer, colocar um som de G no lugar, porque o nosso cérebro entende, é um som parecido com G, então eu vou mandar o G. Só que a gente tem que tentar lembrar que esse é um som nasal, então, ao invés de vir só para a boca, igual o G, ele vai ter que vir majoritariamente para o nariz. Então, quando você fala yong-o, é como se você estivesse tentando falar um G fanho, um G que vai sair para o seu nariz, né? Não é exatamente o G, mas é parecido com o G porque ele é produzido também lá no fundo da garganta, só que ele sai pelo nariz. Então, tem essas duas maneiras de você aproximar aí o som do batim ian. A primeira, relembrando, é fazer como se fosse um tio, yong-o, né? E aí a sua vogal vai sair livre, sem nenhuma consoante com ela. Ou você pode tentar colocar esse som fanho aí no lugar. Yong-o, yong-o. Aí você vai ter um som de consoante junto com a sua vogal, mas que não é um G, tá? É um som nasal, ele tá saindo pelo seu nariz. Yong-o, yong-o. Então, você pode tentar fazer dessas duas maneiras. As duas maneiras vão ser entendidas como corretas pelos coreanos e você não vai ter problema de ser entendido na palavra que você está tentando falar. A única coisa que não pode de jeito nenhum é fazer o som de G. Então, Yongó tá errado, ok? Yong-o tá certo? Yong-o, Yong-o fazendo esse som fanho tá certo também, só que Yongó fazendo o som de G tá errado.
Então a gente tem que tentar, vai ter que tentar, treinar um pouquinho aí usando ou a dica 1 ou a dica 2, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem é sempre só deixar lá na plataforma pra gente, que a gente vai te ajudar no que você precisar. Sugo Soyo, 안녕히 계세요.